A paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo e vamos a mais um momentinho em que nós estaremos meditando da gloriosa palavra do Senhor. Você que não é inscrito ainda, se inscreve e ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado todas as vezes em que postarmos um vídeo. Deixa o teu joinha, o teu comentário e muito mais. Compartilhe, porque evangelizar se faz necessário. E para a nossa meditação nesse momento, nós estaremos lendo em 1 Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 20. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Amém? E diante desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos aprender sobre, dando continuidade, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. No Antigo Testamento, no texto em que acabamos de ler, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, no capítulo 13, um fervoroso homem de Deus procede de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel, que estava junto do altar, queimando incenso. Ele disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimavam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer a si. O altar se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus e a mão lhe foi restituída sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltassem pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus, convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado, ordenado que convidasse o profeta para voltar, o profeta de Judá, para voltar para comer pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: Visto que foste rebelde à boca do Senhor, antes voltasse e comeste pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais, o que significava uma desonra, ser morto e não ter o cadáver enterrado no sepulcro dos pais. Isso significava uma desonra. E devido à rebeldia daquele homem, foi isso que ia suceder ante a ele. E vamos aprender mais ainda que ele começa a comer pão, vem a palavra do Senhor, alerta-o, mas continuando lendo
ele continua comendo pão, ou seja, não houve arrependimento e não deu ouvido à voz do Senhor, que o Senhor ordenara para não comer pão e nem beber água naquele lugar. E depois de ter comido o pão, voltou e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta recolheu e sepultou-o no seu sepulcro, chorando lágrimas. É engraçado porque esse profeta, lendo no decorrer do texto, esse velho profeta, o que ele vai fazer? O velho profeta procurou certificar-se de que o seu próprio cadáver não seria profanado. Pessoas inclinadas a obter alguma vantagem não hesitam em perseguir o seu objetivo egoísta, mesmo que tenha de passar por cima do corpo de outros. Ele testificou que para que os seus filhos ali fizessem, quando ele morresse, fizesse o enterro dele no sepulcro que ele havia sepultado o profeta que o leão havia matado. Porque haveria uma promessa a se cumprir, e essa promessa se cumpriria. O homem de Deus tinha profetizado. E isso vamos ver acontecendo, essa profecia se cumprindo, depois de 300 anos, em 2 Reis, capítulo de número 23, versículo 26, a gente vai ver essa profecia se cumprindo quando Josias ali, ele manda descer os ossos do sacerdote dos altos e queimar sobre aquele incenso, sobre aquele altar, né, cumprindo ali a profecia. E quando Josias passa a saber quem estava sepultado ali no sepulcro aonde que o profeta manda sepultar, o velho profeta manda sepultar o profeta que o Senhor tinha permitido com que o leão matasse, eles explicam a situação, relatam que aquele profeta havia profetizado o que estava acontecendo ali e ele manda deixar quieto. Então esses ossos não foram queimados, porque significava uma desonra. Foi aqueles homens que tiveram seus ossos queimados ali, foram desonrados, foram profanados, na verdade. Nos dias de Jeremias, havia falsos profetas, os quais, com as suas profecias, combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe de Israel, este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia o profeta Micaias e que foram buscar. Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, prendizem coisas boas para o rei Acabe. Ou seja, só fala coisas que o rei Acabe quer ouvir. Só falam coisas que o rei Acabe deseja ouvir. Seja, pois, então, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaias: o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaias profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e a enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades anunciadas por Jeremias. Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. No Novo Testamento, Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão sim falsos profetas. O espírito do anticristo estará operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira,
com todo engano e com toda injustiça. E que a cada dia o Espírito Santo de Deus, ele nos dê discernimento. Que a cada dia nós possamos meditar na palavra do Senhor, aprender da palavra do Senhor e tendo cautela para que ninguém nos engane. Amém. Deus abençoe e um forte abraço.